nobres amigos, eu sou o príncipe Lukavic Possalski, Lucas Docas, e neste vídeo de hoje aqui falarei para vocês sobre casamentos na Idade Média. Antes de tudo, eu relutei muito a fazer esse vídeo porque, apesar de não ter um vídeo especificamente sobre isso, eu tinha outros 2 ou 3 vídeos que praticamente só falavam disso, ou que eles somados, se vocês vissem os 3, vocês praticamente entenderiam quase tudo sobre casamentos na Idade Média, pelo menos, talvez não tanto a parte da cerimônia em si, mas o seu significado, sua importância, seu uso. Então, por esse motivo, eu confesso que relutei muito a fazer esse vídeo, porque eu o considerava muito desnecessário. Porém, o que me fez mudar de ideia foi ver que o YouTube está apagando vídeos antigos. O que significa? Significa basicamente que, se eu não repor com vídeos novos, é capaz que essa informação tenha sido perdida no passado. Por que o YouTube faz essas besteiras? Porque, sei lá, talvez é um algoritmo novo, alguma coisa... Enfim, a plataforma é deles, eles fazem o que eles quiserem. Mas eu não vou perder o conhecimento, eu não vou deixá-lo fora do ar porque eles resolveram tirar. Então vamos renovar, já que o último vídeo feito disso foi em 2016. Então vamos ao tema. Primeira coisa, casamentos na Idade Média. Ele pode ser dividido em 2 partes. A sua importância e significado e as suas cerimônias. Eu vou primeiro para o aspecto mais técnico, depois eu vou falar das cerimônias, mesmo porque cerimônia é uma coisa mais aberta, mas poderia ter variações, não é tão exato. Vamos primeiro falar aqui sobre a parte mais funcional do casamento. Como eu falei nos vários vídeos aí que eu fiz anteriormente, que talvez já nem existam mais por conta do algoritmo do YouTube, como falei, casamento não é meramente a junção de um casal para ter filhos. Casamento, no passado pelo menos, tinha outro significado, que era a junção de famílias. Sim, no vídeo da playlist Sociedade Medieval sobre famílias eu falo muito disso. Então, como eu estava dizendo, ele serve para unir famílias e para traçar acordos e garantir que o acordo será cumprido. Por que o casamento serve para isso? Porque a partir do momento que você casa um membro de uma família com o de outra, você está unindo as famílias. E aí você vai quebrar uma promessa com alguém que está com uma família interligada à sua, um acordo assinado. Então, basicamente, ele é uma forma de assinar com o sangue, com a genética, os acordos. Era uma forma de fazer acordos valerem. Então, esse é o grande papel do casamento na Idade Média. Não era por amor, não era só para um casal ver as felicidades deles. Poderia ser para gerar filhos também, sem dúvida, mas antes até do gerar filhos, o grande motivo era selar acordos. E isso poderia ser tanto acordos militares entre nobres, quanto outros tipos de acordo, como entre guildas, entre famílias, enfim, poderiam ser diversos tipos de acordo, mas era uma forma de garantir o cumprimento deles. Então, esta era a grande importância do casamento na Idade Média. A segunda grande importância é o que eu falei lá, gerar filhos e continuidade à família. Embora menos do que essa de selar acordos, casamentos eram importantes para gerar continuidade de famílias e, inclusive, permitir a ascensão delas com essa continuidade. Por exemplo, uma família nobre menor e um membro casado com uma família nobre maior. Com o passar do tempo, esses casamentos podem gerar um descendente para essa família, seja rei até, mesmo que começou de uma família de cavaleiro nomeado, de um plebeu que foi nomeado cavaleiro. Então, é uma forma de ascensão à família. Outra coisa importante de citar, como eu citei no vídeo lá sobre as famílias, é como o casamento surgiu. Ele surgiu meramente para definir a primeira propriedade privada, que é a dos filhos. Como assim? Na Idade da Pedra, um tempão atrás, cada um se reproduzia com qualquer um, as mães não sabiam quem eram os pais de seus filhos, coisa assim. E por consequência não tinham alguém cobrar ajuda. Na ideia de ajudar a criança surgiu esse conceito de família, que, imagina, você vai saber quem é o pai. E por consequência também, em alguma geração posterior, você vai saber quem é o avô, quem é tio, quem é irmão, quem é não sei o quê. Então você vai criar uma rede de solidariedade para as pessoas poderem se ajudar entre si. Saber quem tem mais responsabilidade com quem em relação às demais pessoas. Para não virar uma coisa dispersa entre as pessoas, sem a sequer entender noção de quem é o que aí no meio. Então, o casamento, obviamente, surgiu para poder formalizar a constituição das famílias. Surgiu para isso, bem antes. A Idade Média ganhou essas 2 funções que eu falei, mais importantes. E quando eu falo disso, uma coisa importante ressaltar, né? Isso que eu falei independe do tipo de sociedade que ocorreu na Idade Média. Não estamos falando apenas da sociedade cristã. Os latinos que vieram de Roma e coisa assim. Qualquer uma delas, o casamento possuía exatamente essas mesmas funções. Mas aí você está pensando, lógico, tem sempre aqueles especiais da família que eram importantes para selar acordos, para ascender a família, para não sei o quê. Mas e aqueles membros secundários da família que não tinham tanta importância para ela, para utilizá-los em casamentos, ou para utilizá-los em formalizações de acordo ou coisas assim? Esses membros menos importantes, aí vai uma coisa muito interessante da Idade Média. E talvez vários períodos históricos anteriores a ela e até posteriores, aconteciam os casamentos incestuosos, que eram casamentos entre irmãos, entre primos, entre parentes de graus maiores, para não danificar a genética, coisa assim. Sim, a
prática do casamento entre parentes era uma coisa comum na Idade Média. Lógico, vamos dar uma ressalva aqui, porque entre os cristãos, a prática entre parentes muito próximos foi proibida. Porém, só entre irmãos, né? Entre primos e não sei o que mais, continuou acontecendo naturalmente. Então, sim, se você fosse aquele membro secundário da família, que não é tão importante para ser utilizado para, sei lá, um acordo ou coisa assim, seu destino provavelmente seria se casar com alguma parente sua, ou algum parente seu, se fosse mulher, para, se ao menos não fazer nada de produtivo em si, preservar o sangue da família. E isso independia da sociedade. A única coisa que poderia mudar é que se fosse uma sociedade pagã, talvez fosse aceito entre irmãos também, se fosse entre cristãos, talvez já não fosse aceito. Mas enfim, e nisso eu encerrei os aspectos técnicos do casamento, que era o que ele realmente significava para as pessoas na época, o que ele realmente representava. Agora, vamos ao aspecto das cerimônias de casamento. E aí é um aspecto bem mais aberto, porque, obviamente, cada sociedade tinha suas próprias peculiaridades. O fato de ser cristão ou não ser, ou do período, se já estava cristianizado ou se não estava, também poderia variar. Mas sim, realmente, as cerimônias de casamento eram geralmente cerimônias públicas que envolviam a família dos dois noivos. As devidas exceções, né? Quando alguma coisa diferente ocorria, né? Tipo, houveram casamentos entre nobres. E a gente viu no Game of Thrones lá. Acho que é um exemplo claro. Isso ocorreu na realidade também. Mas lembra quando a Sansa foi casada com o Tyrion? Mesmo sem ela concordar, mesmo ninguém da família dela concordar, por ela ser refém, estar capturada, ocorriam coisas assim, tanto pro homem quanto pra mulher. Então, tipo, uma mulher refém capturada poderia ser obrigada a se casar com alguém que não quisesse. E aí, nesse caso, não teria a família dela comparecida ao evento. Do homem é a mesma coisa, durante a Idade Média. Se fosse um refém, também poderia. Eles faziam uso político dessas coisas mesmo. Não é uma característica única e exclusiva do Game of Thrones. Isso realmente acontecia na época. Porém, normalmente constituíam, no geral, de cerimônias que envolviam as duas famílias. Geralmente havia algum cunho religioso nessa cerimônia, porque naquela época, as sociedades, o mundo ainda era muito atrelado à religiosidade. Nós ainda não vivíamos num mundo niilista, materialista como é hoje, em alguns aspectos. Então, sim, eram cerimônias fortemente marcadas pela religiosidade. O que significava isso? O que eu falei, né? Uma cerimônia cristã ia ser diferente de uma cerimônia pagã. E cada tipo de paganismo tem uma cerimônia diferente. E cada tipo de cristianismo, seja o ortodoxo ou católico, ia ter um tipo de cerimônia diferente também. Além disso, podemos citar os costumes locais, que vão além da religiosidade, mas que poderiam influenciar sim. Por exemplo, na França, eu não lembro agora qual que é o nome disso, mas as mulheres prendem um elástico na perna durante o casamento. E elas vendiam esse elástico em troca de arrecadar dinheiro para o casamento, né? Isso era muito comum, né? E ainda fazem hoje, ainda tem esse resquício. Na época, provavelmente era um pouco diferente, porque afinal esse negócio mudou de nome, daí tem mudado de formato também, sei lá. Mas eu quero dizer que essa tradição é da França, não vai existir na Inglaterra ou na Espanha. E cada lugar tinha a sua tradição, que poderia levar a grandes variações. Outra grande variação visível é que, assim, lógico, famílias com mais dinheiro ou poder provavelmente vão ter festas mais abundantes do que as com menos dinheiro e poder. Isso é clássico. Acontece hoje, acontecia na época e vai sempre acontecer. Por quê? Porque as pessoas não são iguais entre si. E nem vão ser, porque isso é a natureza humana. Então, obviamente, uma festa de uma família nobre que morava num castelo e tinha terras e tinha um rendimento bom porque os camponeses que colocavam sua terra pagavam bem para eles, ia ter muito mais grana do que a família camponesa pequena. Uma família de ferreiros, por exemplo, talvez tivesse mais grana que a família dos camponeses, embora menos que a do nobre. E isso geraria a possibilidade das festas em si, como elas seriam, a possibilidade de cada um de bancar. Aí agora eu tô lembrando de um último ponto, que existe uma coisa que geralmente as pessoas falam da Idade Média, que era o direito do nobre à primeira noite da dama de um camponês. E assim, a resposta que eu tenho para isso é uma resposta meio diferente, porque se eu negar que isso acontecia, eu estaria mentindo, porque realmente aconteceu em alguns lugares. Porém, se eu usar isso como regra, eu também estaria mentindo, porque isso passou longe de ser uma regra. Foram alguns lugares específicos que tiveram isso. Então, eu poderia dizer que variava de acordo com o lugar e com suas leis locais, né? Não tô falando que essas leis locais eram certas, eu acho que eram muito erradas particularmente, mas tinham lugares que tinham essa característica. Só que nem todos, eram apenas alguns lugares que tinham essa característica. Então eu acho que essa é a única resposta que eu poderia dar. Agora, com relação às festas medievais de casamento que vemos hoje, elas são fiéis ao período histórico? Cara, eu poderia dizer que a maioria não é. Por quê? Porque é neomedievalismo. Sim, a gente gosta de brincar de Idade Média no mundo moderno, mas as coisas na época não funcionavam tão similares ao que funciona hoje, né? Mesmo porque nós conhecemos muito pouco sobre as culturas pagãs da época, a maior parte das cerimônias estilo medieval de hoje são de estilo pagão, como nós conhecemos muito pouco sobre o paganismo da época. Ah, mas existem pessoas que seguem a religião. Sim, eu, por exemplo, sigo uma religião da época, né? Já existia antes e continua existindo. Mas você acha que eu tenho todo o conhecimento profundo sobre a minha religião ancestral? Não,
eu não tenho. Eu vivo estudando para tentar descobrir coisas novas sobre ela, porque eu nasci numa época onde boa parte do que foi cultuado na época foi esquecido, ou foi dissipado ao longo de várias informações. E isso não é só com a minha, os Asatrus também devem ter isso, os celtas também. Tradição germânica então nem se fala, se conhece muito pouco dela hoje em dia, e o pouco que tentaram resgatar foi destruído junto com... Opa, não pode falar esse nome, né? Mas o pouco que foi resgatado de tradição germânica foi perdido com o bigodinho aí, né? Então, geralmente são coisas meio neomedievais mesmo, porque a gente mistura um monte de coisa e mistura coisas com um ambiente de fantasia. Então, a maior parte dessas cerimônias de casamento de hoje, que se dizem medievais, são muito neomedievais. Mesmo as que... somente aquelas que não seguem uma coisa específica, são só a festinha bonita. Essas são as mais neomedievais possíveis, porque a gente não sabe nem qual que é a referência delas original. Agora, por esse vídeo acho que é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado, que tenham entendido todas as questões relacionadas ao casamento da época. Por favor, não se frustrem com ele, que eu já fiz outros 2 vídeos sobre isso no passado. Talvez eu regrave eles, embora eu tenha um pouco de medo de regravá-los, uma vez que acho que a qualidade não vai ficar tão boa. Assim, acho que até dá pra ficar com uma qualidade melhor de imagem, de som, mas tenho um pouco de medo de não conseguir reproduzir tão bem o mesmo conteúdo que eu fiz na época. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Like se gostou e até a próxima.